Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui com a gente, nos acompanhando. Meu nome é Paula Bárbara, sou esposa do Gladson, servimos a igreja em Guarulhos com as nossas duas filhas, Júlia e Ana. Estamos nesse mês falando um pouquinho sobre maternidade, um assunto que infelizmente tem sido desvalorizado nos nossos dias, mas a gente entende a importância de rever princípios, valores, de edificar as nossas vidas como família, dando valores que Deus dá àquilo que Ele nos deixou. Nessa missão de mãe, hoje a gente tem uma convidada especial, mais que especial, uma querida, uma companheira que o Senhor tem cada vez estreitado mais a amizade, a aliança entre nós, entre nossos esposos. E eu estou com muita gratidão no coração. Queria apresentar para vocês a Angélica. Angélica, uma amada querida, esposa do Edmilson, servem a igreja aqui em Guarulhos também, né, Angélica? Há muito tempo, né? Mãe de 3 filhos. Por favor, minha irmã, fala um pouquinho mais aí sobre você, para o pessoal te conhecer melhor. Olá a todos e a todas que nos ouvem nesse momento onde você estiver. É um prazer enorme. A Paula deu esse grande desafio aqui para nós estarmos nesse tempo de bate-papo, compartilhando, né, a bênção da maternidade, né? Eu me chamo Maria Angélica Carrara Dias, olha, o nome é grande, né? E gosto do meu nome. E sou casada com o Edmilson há 35 anos e nós temos 3 filhos, 2 meninos, Davi e o Lucas, e a Rebeca. E o Lucas e a Rebeca são gêmeos, então eu tenho uma experiência assim de ter um filho de 33 e um casal de gêmeos de 30 anos. E hoje eu tenho 6 filhos, né? O Davi é casado com a Fernanda, o Lucas com a Marina e a Rebeca com o Anderson. Então, nós estamos vivendo nessa fase da experiência do ninho já vazio dos filhos e cheio da nossa experiência e expectativa, né, do que Deus tem para nós ainda, entrando esse ano nos meus 60 anos e vivendo agora Tito 2,4, né? Assim, de verdade, as mulheres mais velhas, quando eu me deparo com esse versículo, ensinem as mais jovens, eu fico pensando a serem boas donas de casa, ou seja, está na minha idade, né? Que eu já estou mais velha mesmo, e elas já estão entrando, né, nessa fase da vida com uma nova família, e isso é um privilégio. Nós somos privilegiadas de termos uma vida em Cristo. Eu me casei com o Edmilson em Bauru, eu sou de Bauru, nós nos conhecemos num encontro, né, cristão, eu era convertida há não muito tempo, eu vim de uma conversão numa universidade, na Unicamp, eu fazia história, então vamos dizer, como a irmã que foi entrevistada a semana passada, eu tinha tudo do contrário, né, para encontrar a Cristo, apesar de ter essa base na minha família desde sempre. Mas eu me converti assim, dentro da universidade, com um grupo que estudava a Bíblia com os universitários. Mas de lá eu já fiquei sabendo que Bauru tinha essa comunidade começando, né? E eu comecei aí, eu me batizei, nós tivemos um encontro que era o encontro nacional, onde o pessoal do qual o Gladson é ligado também, participava, veja, isso há 40 quase anos atrás, e ali eu conheci o Edmilson, depois de formada, depois de 2 anos, nós começamos a namorar, nos casamos, moramos em Bauru 2 anos, onde nós tivemos uma base para o nosso ministério, especial para o ministério dele, que ia ser ordenado pastor aqui em Guarulhos. E aí eu era efetiva no estado, o Davi nasceu em Bauru, o mais velho, e aí nós viemos para Guarulhos, assumir aqui o pastorado e tudo, e aqui nós estamos desde então, né, na comunidade cristã em Guarulhos, servindo ao Senhor com a nossa família. Daí aqui nasceram os gêmeos, né, mas essa conversão foi uma coisa que mexeu com toda a família. Eu venho de uma família de 6 irmãos, né? E hoje eu tenho 4 irmãos que
3, né, comigo, 4 que seguimos. Então, eu já venho de uma família grande que tem essa coisa da família que abraça, da mãe que cuida. Então, assim, essa foi aí a minha formação, né? Eu só quero lembrar que uma coisa muito importante na nossa formação como casal e depois como pais foi um encontro que nós participamos na Argentina, recém-casados, lá com o Jorge Mitian, né, o Christian e todos aqueles irmãos abençoadíssimos. E o tema era santidade e coerência. Esse era o tema. E quando a gente voltou daquele encontro, nós tivemos um encontro de mulheres lá na igreja em Bauru, na época, né, que a gente fazia parte. E as irmãs mais experientes pediram que eu trouxesse a palavra para as mulheres. Eu nunca tinha falado. Foi a minha primeira experiência em cima desse tema, santidade e coerência. Essa foi uma diretriz de vida para nós, como casal, como pais, como família, como pastor, no caso meu marido, como líderes, porque é a base. Eu tenho que viver na santidade do Senhor com coerência. Essa palavra coerência, ela desde então nos acompanha como família e sentimos que é um fundamento na palavra do Senhor. E eu fui desafiada Amém. pela Paula com o tema. Eu já me apresentei, já Isso. falei e já entrei no tema, Paula. Isso, vamos lá. Eu acho que a gente tem muita coisa para ouvir de você, muita coisa para receber da tua vida, do teu depósito. Quero dizer que a Angélica não tem só conhecimento, ela tem vivência. E eu sou testemunha aqui da bênção que são os filhos dela. Falei para ela, Angélica, por favor, abençoa a gente. Você já está na terra prometida, irmã. Você já tem 3 filhos casados. Por favor, ajuda a gente que está aí no caminho, na estrada ainda. Quantos desafios virão, né? Sim. E o quão importante é. Claro que cada um tem a sua experiência, mas o quão importante é nós andarmos em conselho, em princípios, evitarmos erros e desgastes, né? Porque o Senhor nos dá um caminho, o Senhor pavimenta muitas vezes o caminho de uma geração através da geração anterior. É verdade. Então, por isso que eu fico com muito desejo de pedir a Angélica para compartilhar, e não é só conhecimento, é vivência, é vida, é autoridade de vida. Então, vamos lá, o nosso tema de hoje é criando filhos no temor do Senhor. Criar filhos já é difícil, né, Angélica? Agora, no temor do Senhor, eu acho que ainda agrega, assim, aquela qualidade, né? Criar filhos no temor do Senhor. A gente vai conversar aqui, a gente vê que especialistas, né, afirmam que existem 2 momentos importantes ou críticos ou conflituosos, né, na vida dos filhos, que eles costumam deixar como 2 partes, né, os terríveis 2 anos, né, essa fase de infância e o período da adolescência. Então, a gente vai dividir o nosso bate-papo aqui, falando um pouquinho sobre esses 2 períodos. Eu creio que nós vamos ser muitíssimo abençoados. Então, já quero dar start para você continuar falando aí, ensinos importantes na área da infância, aquilo que o Senhor tiver colocado no teu coração, segue nos abençoando aí nessa fase de infância. Sim. Então, eu também gosto de falar que essa coisa da maternidade, Deus nos fez assim, né? Com essa condição física, né? E quando não o físico permite, com a condição emocional de sermos mães, né? Físicas, biológicas, espirituais, né? De abraçarmos, de cuidarmos. E eu sempre tive isso muito forte, talvez porque tenha tido uma mãe muito presente, né? Que não abraçava tanto fisicamente, porque antigamente a gente não tinha muito isso, né? Mas que abraçava através do servir, do cuidar, do comer por último, do ver se todo mundo comeu e sobrou algum, ela come. Você só entende essas coisas quando você é mãe, né? Porque na época que você está vivendo isso, você não dá nem importância. Depois você passa a entender os gestos, né? Que nortearam a sua vida, né? E eu cresci nisso e cresci sempre tendo esse desejo muito grande, né, de ser mãe. Então, nós nos preparamos, eu e o Edmilson. Quando eu falo eu aqui, o Edmilson está sempre incluído, tá, gente? É que Tá hoje bom. o tema é a mãe. Mas o meu marido, ele sempre foi um pai muito, muito, muito presente.
um parceiro em todos os momentos, na gravidez, em todos os momentos. Então, assim, desde que o Davi, eu fiquei grávida, né, do Davi, o nosso foco em casa era fazer um momento devocional e ele já participar, ainda que na barriga, né? Então, nós líamos, nós cantávamos, não no momento que eu estou lá fora, desde o começo, desde que você tem no seu coração desejo de, numa família, ter um filho, você tem que entender, o lar é a formação, não existe terceirização. É a igreja, é o cultinho, agora, né, é a internet, é a pastor tal, a pastora fulana especializada em trabalho com criança. Não, isso tudo é adendo. A base, o fundamento está no lar. Então, se você tem essa oportunidade, eu falo que nós tivemos essa oportunidade de gerar os filhos no Senhor já e de formar os filhos desde o ventre, como fala o Salmo 139, quando ele foi gerado, substância ainda informe, e você pode já estar ali no ventre, abençoando, orando, cantando. Aí, quando ele nasce, parece que ele já está no esquema. Parece que ele já entendeu. E aí, quando o Davi nasceu, eu recebi um conselho de uma irmã mais velha. É importante, nós temos que ouvir os conselhos. Hoje há uma dificuldade de entender que a pessoa que é mais experiente, ela já viveu. E também é importante a pessoa mais velha entender que a mais jovem também tem a sua história e também está vivendo o seu momento. Então, nós temos que aprender a ter um equilíbrio, a ter um limite e a respeitar, mas não perder a oportunidade. E essa irmã foi me visitar no dia que eu voltei do hospital, no outro dia, e o Davi já tinha passado a madrugada chorando. E aí ela me explicou que eu tinha posto muita roupa nele, Bauru era muito quente, vamos tirar a roupa dessa criança e tal, e tal. E aí ela me disse assim, olha, você já começa a explicar para ele que ele pode chorar, não foi o caso agora, mas que nessa casa tem um papai e uma mamãe. Ele veio para completar a família, mas ele não veio para ser o centro da família. Você está me ouvindo? Tá. Deu um chiado aí. Mas ele não veio para ser o centro da família, nem para ser o rei para reinar. Ele veio para ser parte dessa família. Eu tomei aquele conselho para minha vida, que tudo o que eu fosse fazer, o meu filho e depois os outros filhos que vieram seriam parte do processo. Eles estariam juntos, eles fariam parte, eles seriam parte da família. E a família não estaria à mercê deles. Nós teríamos algo juntos. Então, assim, a gente formou os filhos, né? Sempre participando das coisas, sempre levando nas reuniões. Deu para dormir, deu para tomar banho às 3, que era o horário que tomou, não deu para tomar, toma mais tarde, né? Aquela história que, ai meu Deus, a criança está estressada porque passou da hora dela tomar o banho. É muito complicado. Para quem... eu estou fazendo um ajuste aqui só, gente, que eu vi que a minha bateria vai... É um pouco complicado para a gente ver uma criança que vive no mundo que a gente vive, né? Cristão, né? Que vai... E antigamente esse mundo comunitário era mais participativo nas casas e tudo. Então, os nossos filhos foram criados dentro disso, né? Entendendo... e aí, o culto doméstico já começava na barriga. Tá? Então, primeiro ponto, na infância, você vai inculcar na criança Deuteronômio, eu até deixei aqui, Deuteronômio 6, depois vocês leiam do 1 ao 6, mas no 2 fala que nós temos que repetir a palavra para que temas ao Senhor teu Deus, você, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. E aí ele fala, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás nos teus filhos, e delas falarás assentado em casa, andando no caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Essa foi a nossa base quando os nossos filhos eram pequenos, tá?
Incutir o temor do Senhor, que é o nosso tema, criar no temor do Senhor é levar Deus a sério. Então, se tem uma coisa que eles ouviram em casa, nas nossas orações com eles e por eles, é: Senhor, faça dos nossos filhos discípulos. Só. Não importa Uhum. o que eles vão ser. Se eles vão ser médico, advogado, administrador, comunicador, professor, como é o caso dos nossos, professor, comunicadora e administrador, trabalha com essa parte comercial, são os nossos filhos, né? E depois vieram, como eu falei, os nossos outros 3 filhos, né? Que já entenderam que nós temos esse esquema, né? Uhum. Esquema bom da gente Uhum. orar juntos, né? Agora você não consegue mais fazer isso, mas quando nos reunimos, ainda hoje, tá? Para se Uhum. falar, para comer, a gente sempre gosta de ter esse tempo, né? A gente Que hoje bom. faz dinâmicas, hoje a gente mudou, mas quando eles eram Uhum. pequenos, você vai adaptando. E aí é importante você ter um material. Você não vai pegar a Bíblia de estudo, né, da Fiel para estudar com o seu filho de 2 anos. Então, descubra o material. Hoje tem muito, gente. Eu deixei com a Paulinha algumas indicações de uma irmã da igreja que tem as filhas pequenas, porque a devocional que eu fiz com eles hoje já não é mais. Então, além do nosso culto doméstico, que eles foram crescendo, nós fomos fazendo junto com o Edmilson, que era uma vez por semana, eu pela manhã fazia uma devocional diária com eles. Gente, era 15 minutos, eu não lia de Gênesis Apocalipse. Mas eu tinha um livrinho de devocional que eu ganhei da irmã que trabalha com o Ministério Infantil aqui na igreja. Esse livrinho hoje rodou o mundo, eu já não sei mais onde ele está, mas ele foi sensacional. Por quê? Porque eles viam que as meninas vinham em casa para a gente fazer o discipulado. Eu dava o discipulado na minha sala, com os meus 2 gêmeos subindo as escadas, subindo as prateleiras, brincando no nosso meio. O Davi já ia para a escola e os pequenos ainda demoraram 2 anos enquanto eles ainda gatinhavam e tal. Eles ficavam, aí eles dormiam, aí eles acordavam, eles choravam, uma pegava, outra pegava. Então, assim, isso ficou na memória delas e ficou na memória deles. Esse tempo que a gente tinha. Então, e aí, conforme eles foram crescendo, eles falaram: mãe, a gente podia fazer um discipulado também, né? Então, eu já na idade que eles começaram a ler, eu comecei a fazer essa devocional, foi um tempo muito precioso. Eles sentiam que aquilo era exclusivo para eles. E aí, o Sim. tempo que o pai estava, a gente fazia o culto doméstico. Marca na agenda. Não adianta falar, eu vou arrumar um tempo. Você não vai arrumar esse tempo. Se você não colocar a prioridade na sua agenda, que é incutir no seu filho o temor do Senhor. Outra coisa que na época, porque muda tudo, né, Paulinha? Eu vou ter que Sim. me atualizar a hora que vierem os netos. Mas Uhum. o que a gente aprendeu de pessoas que trabalhavam no Ministério Infantil, psicólogos na época, que até os 5 anos é uma idade muito, muito fundamental para você semear aquilo que vai formar na vida daquela Uhum. criança, né? Então, inculca, por isso que a palavra fala, de dia andando sentado. Entrou no carro para ir para a escola? Ora. Saiu da escola? Testemunha. Sentou na mesa, e a Paulinha sabe o quanto eu amo a mesa, né? O livro É. da Deve Titus, A Experiência da Mesa, ele é sensacional. Mas antes de eu ler a Deve, há 10 anos atrás, a gente já fazia a mesa para comer juntos, né? Eu tive o privilégio que o Edmilson almoçava em casa. Então, a gente fazia nada de eu sair correndo, dando comida. Imagina, eu tinha gêmeos. Como que eu ia sair correndo? E eles comiam bem. Então, eles acostumaram que o cadeirão ficava na mesa, que o carro. Aí eu punha os dois no carrinho, né? O carrinho ficava na mesa, aí o Davi já sentava na cadeira, e o cadeirão e o carrinho, e eles participavam com a gente. Claro, Uhum. eu adiantava a alimentação deles antes, a hora que nós sentávamos com o Edmilson para comer, eles já tinham meio que se alimentado, né? E Uhum. aí a gente completava a alimentação, mas eles faziam parte daquele momento. Eu nunca Uhum. saí correndo atrás de filho para dar comida, entendeu? Mas Uhum. eles tinham uma disciplina, eles tinham um horário para comer Uhum. dentro de uma rotina. Claro que quando Uhum. saía da rotina, eles não sofriam, porque eu também não criei uma rotina rígida. Aí, claro, depois começa a ir para a escola, e você tem o horário, eles iam para a escola à tarde, né?
eu ficava com eles de manhã e eles iam para a escola à tarde, os três. Depois dos 3 anos dos gêmeos, eles iam para a escola juntos, né? Cada um é um, né? Eu vou fazer só um parênteses aqui que eu esqueci. Uhum. Quando nós mudamos para Guarulhos, eu fui removida. Lembra que eu falei que eu era efetiva do Estado? Eu era professora no Estado. Eu fui removida aqui para o centro de Guarulhos, para o Capistrano de Abreu. Mas eu era a número 2 da escola e eu ia dar aulas à noite. Nós mudamos para cá, para o Edmilson assumir o pastorado da igreja, tempo parcial e depois tempo total. E aí, assim, era uma coisa que nós já tínhamos conversado desde namoro e tudo, que a minha prioridade seria estar com eles, né, com os filhos que Deus nos desse. E eu tive que tomar uma decisão. A escolha era minha, né? Apesar de termos conversado, eu tinha que fazer essa escolha, né, de continuar ou não nesse momento com minha profissão. E eu exonerei do Estado, né? Porque eu sabia que viriam outros filhos, que eu teria que auxiliar o Edmilson junto nesse ministério, e 2 anos depois eu engravidei dos gêmeos. Então, assim, eu não tinha tempo suficiente para tirar aqueles 2 anos que a gente podia tirar na época, eu tinha 4 anos e meio, e nós optamos, e em momento algum, eu pensei, eu fiz a escolha errada. Não, nós fizemos a escolha juntos, mas eu tive que dizer e fazer a escolha na hora e assinar o papel, e em momento algum eu pensei que eu podia ter continuado naquilo. Que não valeu a pena. Não, porque Deus encaminhou, né, e mostrou que era isso que ele tinha para mim. Então, hoje nós estamos retomando esse conceito, né, da esposa, da mãe que cuida, que está e que é participativa e que também estuda, e que também participa, e que também trabalha de outras formas. Depois vou chegar lá para dizer como que eu sempre participei, né, na parte financeira do nosso lar, porque é óbvio que ia fazer falta, né? Mas não ia fazer falta porque Deus ia suprir, e de outra forma, como ele supriu, né? Então, assim, isso só um adendo para vocês entenderem porque que eu falo que eu podia fazer isso de manhã, né? Porque eu estava com eles, né? Eu estava com eles. Então, esse foi o período, assim, em que nós semeamos na vida deles, né? Nos cultinhos domésticos, o Edmilson foi até a mula de Balaão, então você faz teatrinho, eles tinham os instrumentos, eu tenho muitas fotos, né? Eu tenho fotos do mais velho abençoando os 2 pequenos no carrinho. Então a gente fazia isso desde sempre. Então não era para eles um fardo. Agora nós vamos lá fazer o culto. Não, eles esperavam, eles já pegavam os instrumentos. Era o violão, era o chacoalhinho, era o microfone. Tinham lá, eu gostava do microfone, né? Então, assim, era muito lindo a gente ver que isso era natural, né? Desenvolver. Era natural, mas também proposital, né, Angélica? Como você colocou, intencional, não é esperar se sobra um tempo, não é colocar essa responsabilidade sobre outros. Claro que outros podem nos ajudar, né, com material, com ensino, mas é uma responsabilidade nossa, ensinar no caminho, né? É junto. Isso. É no caminho. Em todo tempo. Porque essa vivência, ela precisa ser a realidade da vida dos nossos filhos, não a nossa, né? Exatamente. Claro que em algum determinado momento eles vão decidir por uma fé pessoal, né? Vão ter essa experiência com o Senhor, mas nós precisamos ensinar os nossos princípios e deixar isso com o máximo valor. E aí também ser coerente, como a Angélica colocou no início, porque se a gente também vai fazer culto com eles, vai ler a palavra, mas em outros determinados momentos há incoerência na nossa vida, a gente fala assim, ai, vamos lá visitar o irmão, ai, nossa, o culto de novo de manhã, nossa, oração de novo de manhã. Não existe coerência. Então, aí o que você constrói, você mesmo destrói. Isso. Só que a destruição, ela fica muito mais marcada. Isso a gente precisa estar atento, né? Você falou um pouquinho aí que você não saía atrás das crianças com a colher na boca, não ficava atrás dele. E hoje a gente estava aqui por trás das câmeras aqui conversando um pouquinho sobre essa questão que hoje os filhos têm sido o centro, né? Pouco uma idolatria dos filhos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
Sim, é o que eu disse do conselho da irmã quando o Davi nasceu, que é o nosso primeiro filho, né? Ela disse: ele não é o centro, ele vem para que vocês tenham a família, agora não um casal, mas uma família, né? E ele tem que entender que aqui tem papai e mamãe. Então, o que acontece hoje é que o filho entende que ele reina e que ele é o centro. Ele tem a Uhum, vontade própria, ele tem 2 anos, mas ele tem a vontade própria. Ele não quer, uhum, né? uhum, Então, ele pode não querer, porque ele vai ter a vontade própria, mas eu posso direcioná-lo, eu posso discipliná-lo, não no sentido que hoje não pode disciplina, não estou falando aqui nada disso, esquece. Eu estou sim. falando de disciplina ordem. Eu posso Uhum. discipliná-lo, ele É entender que a treinar, hora da treinar à vontade, treinar, né? a Treinar à disciplina do vontade. treinamento, exatamente. Né? Porque, esse menino tem um temperamento tão forte que eu não consigo. Gente, eu tive 3 filhos. Eu tive gêmeos. Quem pensa que gêmeos é igual, está muito enganado. E o meu ainda era um casal, né? Os 3 filhos tinham um temperamento, tem até hoje, um temperamento totalmente diferente. Nem os gêmeos são iguais, entendeu? Então, o que eu aplicava para um, a gente aplicava, não aplicava para o outro da mesma forma, né? Uhum. A disciplina que a gente aplicava para um não era a mesma que a gente aplicava para o outro, porque são seres individuais, Deus não criou robôs, nem E a criou forma de seres. aprendizado também é diferente, né, É Angélica? outra, Por isso que não é uma receita, é uma não dependência de existe. Deus. Exato, Nós temos os princípios que vão ser norteadores da nossa estrada, mas não existe uma receita, né? É desse jeito, se você não fizer esse existe. mais esse, vai dar esse Isso, resultado, porque são seres diferentes. E aí é exatamente. onde entra a nossa dependência de Deus. Exatamente. E criar os filhos no temor, eles entenderem isso, que eles são a imagem e semelhança do Pai, são filhos amados, que vão ter que tomar o seu momento de decisão, que vão ter que, mas foram colocados por Deus nesse lar, porque não é uma Sim. casa, é um lar. E como a Paula falou, eu não posso usar a minha mesa, o meu momento de lazer, para trazer desconforto. E nesse momento, ao invés de eu edificar, fui lá, cantei, aleluia, glória a Deus, li o versículo, fiz o teatro, e aí a hora que eu sentei na mesa, meu Deus, você viu? Que irmão, o que aquele irmão falou? Porque você vai falar o nome, ou então você não vai falar o nome, você vai falar códigos. Cara, ele entende tudo. Eles Uhum, estão ligados, antenados, além do que você pode imaginar. uhum. Porque situações aconteceram na época que eles eram crianças que nós pensamos, passou despercebido. Aí, conforme eles Ah, vão crescendo, vão entrando na adolescência, eles chegam e contam. Ou eles falam: olha, explica pra gente bem como é que foi aquele caso, porque a gente acompanhou bem. ai, meu Deus. Né? A gente só não sabe os detalhes, né? E aí você tem a oportunidade até de contar, né, a situação realmente como foi. Então, assim, não pensa que você tem dentro da sua casa, não subestime, mas também não superestime. Isso. A criança de hoje, ela já nasceu conectada, ela sabe tudo. Eu não sei nada. Para! Quem sabe quem é a direção da sua casa é o pai e a mãe através do Espírito Santo. Nós vamos Isso. respeitar, sim. Nós vamos respeitar a individualidade, a característica, o caráter, a personalidade. Deus vai nos ajudar. Nós vamos nos exceder? Vamos. Nós vamos ter que pedir perdão muitas vezes, muitas. Você vai disciplinar errado e depois vai ter que chegar para o seu filho e falar: olha, desculpa, filho, eu me excedi. Você realmente Uhum, tinha razão. Porque a gente sempre vai achar que tem razão. Entendeu? uhum, Isso é disciplina e ordem. Isso não é idolatria. Isso não uhum. é você colocar o seu filho acima da palavra de Deus. E nem acima do seu marido. E nem acima de Uhum, qualquer outra coisa. Ele uhum. está no papel e no lugar dele de filho. De Para ser filho. cuidado, amado, maternado, acarinhado, né? Protegido. Mas ele precisa Uhum. crescer. Ele precisa crescer. E eu Isso. preciso ir dando a corda. Eu dou a corda e eu puxo. Eu dou a corda e eu puxo para perto para ver se aquilo foi dentro.
Nós temos muitas experiências com as crianças, por exemplo, na escola, na época da pré-adolescência, assim, 10, 11 anos, nós mudamos, antes de mudar eles de escola, quando o Davi tinha 10 e os gêmeos tinham 7, a gente sempre ensinou, por exemplo, sobre uma festa, a festa do Halloween, vamos usar uma coisa exemplo. E aí aconteceu que na escola, ia na aula de inglês, ia ter a festa numa sala, fulano, tal, tal. E aí os 3 e mais alguns filhos cristãos que tinha naquela escola se recusaram a participar da festa. E pediram para a professora que eles queriam ficar em outro lugar. Que eles não iam participar da festa, porque aquela festa não era de Deus. Né? E assim eles fizeram, a escola depois nos comunicou e tal. Quando eles mudaram para uma outra escola, de cara, naquele ano ia ter a festa. E aí o que nós fizemos? Nós recolhemos um material, né, que a gente tinha sobre o assunto e enviamos para a professora, né, da 4ª série. A professora leu o material, encaminhou para a direção da escola, ficou muito preocupada e aboliram a festa da escola. Então, aqui entra um outro ponto que eu quero falar. O lar é onde você forma o seu filho em todos os sentidos. E do lar, você parte para a vida do seu filho. Se ele vai para a escola, você vai junto. Você não vai ser aquela mãe chata que vai ficar toda hora na escola querendo saber. Não, mas você vai ser participante. A diretora da escola sabe quem você é, sabe quem é seu filho, sabe o que você pensa, sabe a fé que você professa. E aí, nesse dia, nós declaramos, como Esther, declaramos a nossa fé. E Graças a Deus. explicamos que os nossos filhos jamais iriam participar daquilo. Gente, a escola, depois eu até me informei, porque até hoje tem irmãos da igreja que estudam naquela escola. A escola nunca mais fez a festa. A festa para a Graças a escola. Deus. Na aula de inglês, eles acabam citando porque é um folclore, né? E assim, outras situações dentro da escola. Para você ter uma ideia, no 3º colegial dos gêmeos, na formatura, eles foram chamados pela diretora da escola, junto com o padre falou ecumenicamente, e um falou de Deus e o outro orou, na formatura de 3º colegial. Então, assim, foi fácil? Não teve muitas situações difíceis na própria escola, teve, mas a vida diária falou mais alto, entendeu? Muitas correções no caminho, né, até eles chegarem nessa adolescência, mas se você semeia na infância, eu quero fechar a infância aqui, a infância é o lugar da semeadura, que você também colhe, né? Porque eles oram, eles cantam, eles falam, eles abençoam, né? Teve uma situação com a nossa filha que eu tinha um irmão que não é cristão, né? E ele fumava e ela pedia no pequeno rebanho que o meu tio parasse de fumar. E aí nós tivemos uma situação com meu pai, que teve um câncer de pulmão, enfim, meu irmão parou, né? E aí ela testemunhou no pequeno rebanho, né? Só que, assim, a gente passava situações hilárias, né? De chegar num lugar e ter alguém fumando e ela chegar para a pessoa e falar assim, você sabia que o seu pulmão vai ficar preto? Então, assim, né? É a pureza da criança, é a pureza da criança. Então, eram situações do dia a dia, então você já vê que a sua semeadura, ela já está surtindo efeito. Mas aquilo que você não semeou na infância, vai ser muito difícil você semear na adolescência. Você vai ter que trabalhar em dobro. Então, mamães que têm filhos pequenos ou que ainda não tiveram filhos ou que estão grávidas, aproveite esse momento sensacional de poder fazer tudo, fazer o book, tirar a foto, fazer o quarto, mas acima de tudo isso, você vai ter um filho que você e seu esposo vão formar no temor do Senhor como discípulos. Esse é o foco. Esse é o foco. Esse é o foco. Semeie para a eternidade. Nós não estamos semeando para uma igreja, nós não estamos semeando para um casamento frutífero ou um profissional maravilhoso, nós estamos semeando para a eternidade. A nossa oração de mãe e de pai é para a eternidade. Então, eu quero até deixar registrado aqui que nesse período, em especial da adolescência, eu participei por muito tempo do movimento de oração, né, de Mães Nacional, Desperta Débora, e isso foi muito importante na minha vida,
na vida da igreja e na vida dos nossos filhos. Então, criar essa cultura neles de que você ora, que tem mais gente orando pela geração deles, faz muita diferença. Eu ia falar de cortei. Muito bem, muito bem. E antes da gente passar para essa de forma mais intensa para essa fase da adolescência, até falei para Angélica, Angélica, quero dar uma ênfase maior nessa fase, né? Eu acho que é uma coisa meio que pessoal, né? Eu tô nesse período, por quê, né? tô nesse período, né? Pré-adolescência e adolescência, mas da mesma forma como a Angélica recebeu um conselho de uma irmã, né? Quando o Davi ainda era pequeno e foi um conselho que foi um norteador para a vida, eu quero que vocês saibam que a Angélica também, ela perpetuou a mesma prática. Ela me deu um conselho quando a Júlia ainda era pequena, nós mudamos para Guarulhos, a Júlia ainda, acho que não sei se 1 ano ou 2, eu não me lembro, mas há muitos anos atrás. E ela me falou, né? Nós pedimos um conselho a eles e a gente tem essa prática, né, de reconhecer a autoridade e a vida de Deus. Quando a gente reconhece isso, a gente tem muito desejo de receber, né, uma instrução, um conselho. E a Angélica me deu o seguinte conselho, eu quero deixar aí para todas as mamães. A Angélica me falou assim, ó, traga para sua casa. Porque vai começar a idade dos amiguinhos da escola, trabalho da escola, os priminhos, os coleguinhas do condomínio, os coleguinhas da rua. Traga para sua casa. Porque na sua casa você está olhando, na sua casa você tem como perceber o coração de cada um, e você também tem como semear naqueles que são os coleguinhas, ou ajustar algumas coisas na vida das crianças. E as crianças são terra tão boa, né? Ouvem, depois voltam, tia, você falou aquilo? O que é aquilo? E é uma terra muito boa. Só que tem que estar disposta a crucificar. Porque ela ainda falou assim, ó, tem que fazer o bolo, vai saber que vai derrubar o refrigerante lá na mesa, tem que estar disposta a sacrificar. Mas traga para sua casa. Então, eu aqui em casa ainda é até hoje, né? Ponto de encontro, ponto de dormir, ponto de ajuntamento. E eu louvo ao Senhor por isso. Louvo ao Senhor, porque as crianças, os amigos, têm essa liberdade aqui com a gente. Toda a nossa prática de mesa aqui em casa, quem tiver junto, senta junto também, conversa junto também. A gente também crê muito nessa questão da mesa. A gente tem uma prática aqui em casa de ler um trecho da palavra na hora do almoço. Nossa vida é corrida e agitada e é com muitos afazeres, né? Nossa vida moderna aqui. Mas a gente também tem priorizado almoçar junto. Às vezes não consegue à noite, não dá de manhã, porque elas vão para a escola, aquela correria para tomar café, aquela loucura de manhã. Mas a gente tem priorizado ler a palavra na hora do almoço. E aí, quem está junto, entra junto. O amigo da escola vai fazer trabalho, vem junto aqui, lê a palavra. Então, eu queria deixar esse conselho. A Angélica me deu esse conselho. Traga para a sua casa. Esteja disposto a crucificar e a doar. Então, eu queria deixar para vocês. E agora, vamos para a temida fase da adolescência, né? Porque, assim, na verdade, nós não temos um prumo que diz daqui para cá, infância, daqui para cá, adolescência, né? E se você vê, no tempo de Jesus, nem adolescência tinha, né? Maria foi mãe adolescente, né? Então, nós vemos que tudo isso vai surgindo, né, pela próprio andar da sociedade, o desenvolvimento, né, da sociedade, das famílias, das crianças. Então, a coisa ela vai andando. Você foi semeando. E aí, é claro, é o momento que ele vai se descobrindo, que ele vai aprendendo que ele pode fazer mais escolhas. Você vai dando a liberdade dele fazer escolhas, né? Ele já escolhe até com quem ele quer conversar, até os amigos que ele quer ter. Você vai ensinando, você vai intencionalmente dizendo que é importante no amigo, cuidado para onde o amigo pode te levar, né? Você tem que trazer o amigo. Por isso esse conselho de trazer os amigos. Quando você percebe que tem um amigo, que ele é muito próximo, que ele fala muito, traga para perto de você, para que você possa ser a sua casa, o seu lar, por isso que eu falo lar, né? Porque lar é onde nós nos conectamos, né? Sim. O seu lar tem que inspirar. Nós tivemos muitos amigos que vinham na fase até da adolescência, amigos que já eram da igreja e amigos que eram da escola. Nós tivemos conversões, inclusive,
né, de Graças amigos a Deus. dele, né, e em especial, né, de uma amiga muito querida e que hoje segue firme e assim, né, com os professores e tudo mais. Então, assim, você tem que ir dando a liberdade com a responsabilidade, né? Então, essa coisa da escola, do andar sozinho, do tomar o ônibus, né? Você vai ensinando, né? Uhum. O tempo na internet hoje, né? Hoje mudou, né, gente? O celular para os nossos começaram, eles já eram adolescentes. O Edmilson entrou no Orkut quando surgiu o Orkut, eu nunca tive, que era uma rede, que era essa rede hoje, né, que seria hoje o Instagram, para saber o que acontecia com eles, de quem eles eram amigos, com quem eles falavam, né? Hoje existe muito a história da privacidade. Sim, eles precisam ter a privacidade, mas eles têm que entender que para ter privacidade você tem que ter responsabilidade. Então, o pai tem sim que saber o que o filho está vendo, o que o filho está falando, com quem o filho está conversando. Se o filho está muito tempo envolvido no quarto, no celular, nós temos que estar nessa fase da adolescência do filho mais ligados do que nunca, porque eles Uhum. meio que se camuflam no sono, que o É. adolescente tem muito sono. Ah, não, mãe, eu vou dormir. Você chega lá, ele não está dormindo. Você chega lá, ele está em alguma rede, em alguma conversa ou em alguma série, né? Uhum. Então, essa responsabilidade de que ele pode ter o celular, de que ele vai usar as mídias, de que ele vai ter os amigos, ela é recheada de responsabilidade, né? Ela é Uhum. recheada de responsabilidade. Então, eles vão crescendo no ritmo do que você já estava. Você estava. Claro, você não vai, eu não fazia mais a devocional com eles, porque eles já liam, né? Eles já liam a Bíblia sozinhos, então eu vou estimular. E mesmo porque aí os horários começaram a ficar confusos, Uhum. né? Então a gente vai estimular. No colegial eles começaram a estudar de manhã, né? Aí à tarde eles tinham os trabalhos, às vezes ficavam na escola. O culto doméstico nós nunca negociamos. A mesa um pouco mais concentrada, nós nunca negociamos. Só que aí começa a mudar os horários, né? Uhum. Então, conforme eles vão crescendo, os nossos filhos começaram a trabalhar cedo. Então, os horários começaram a mudar. E aí então vai ser à noite, então vai ser sábado. E aí a gente começou a instituir o dia da família. Qual é o dia que nós vamos comer junto? Né? Pelo Uhum. menos 2, 3 dias da semana, nessa fase. Né? Uhum. Porque aí começa o vestibular, aí começam as decisões, como orientar o Cursos, filho, né? né? Cursos, começa a fazer E como cursos, e orientar o horários. filho, né? Assim, o nosso papel é orar incessantemente e mostrar para eles que nós estamos orando. É orar com eles e orar por eles. Então, tem um momento que você vai chamar. Então, ele tem que escolher a profissão. Faz o que você puder, faz o teste vocacional, né? Orienta na escola, busca, mas não ponha aquela pressão de que tem que ser Uhum. o que você queria ter sido, ou que tem que Uhum. ser o curso que. Pô, mas esse curso, ele vem e chega para você, né? Que nem eu, e fala assim: ah, eu quero fazer história. Aí você olha para ele e fala assim: cara, que mundo você está vivendo? Você vai viver de aula? Né? Até os nossos filhos chegaram a mudar de escolhas, Uhum. né? No meio do caminho. Né? Então, Uhum. assim, não faça uma cara de paisagem, mesmo que você se assustou com aquilo. Faz aquela cara de paisagem. Ah, vamos orar. Uhum. Tá Né? desesperado. Onde você encontrou essa profissão? Estou falando história, mas história hoje está em alta, viu, gente? Porque não tem É professor. verdade, é verdade. Não tem professor. É maravilhoso. E ser professor é sensacional. Então, você vai levar ele a entender, a enxergar qual é o propósito para aquela profissão. Você quer fazer essa profissão para quê? Porque ele tem que Isso, entender desde criança que nós vivemos aqui com um propósito. E o nosso isso. propósito é viver para a glória de Deus. E o propósito da nossa família é ser uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, aos quais nós vamos testemunhar e influenciar os que estão no caminho, no nosso Uhum. caminho. Porque eu não sei a quantos o Senhor chamou e escolheu
e disse que predestinou, como fala lá na palavra em Efésios e tudo. Quem são? Para quem eu vou pregar? Eu vou pregar para quem estiver no meu caminho. E eu vou ensinar o meu filho que a vida tem um propósito. Se você Isso. vai estar numa universidade, você vai estar com um propósito. Você vai ter uma profissão, você vai ter com um propósito. E se você vai ter um casamento, você vai ter com um propósito. 15 anos. Ai, tô apaixonada. Ai, quero namorar. Ótimo ponto! Ótimo ponto assim, esse. A idade das paixões, Angélica. Socorre o povo. Você ouve tudo, você fala, nossa, que legal, que lindo, deixa eu ver, cadê a foto? E aí você vai canalizando para a mesma pergunta. Qual o propósito de namorar nessa idade? Né? E você começa a puxar com eles responsabilidades que um namoro leva. Você vai poder tomar um sorvete com o seu dinheiro? Você vai poder ir no cinema? Você vai poder andar com as suas pernas? Ou você vai depender do papai e da mamãe irem levar o casalzinho no cinema, irem levar o casalzinho para tomar o sorvete e pagar o sorvete? Então você vai fazendo com que ele entenda qual é a hora. Tem coisa que não adianta. O tempo da vida, né? Eu Não acho que adianta. uma coisa importante, eu acho que nesse período da adolescência, essa questão da idade das paixões, eu acho que uma coisa que é primeiro é saber que vai acontecer. Não adianta a gente ficar assim, não, ó, ensinei meu filho e agora tá tudo certinho. Vai acontecer. Por quê? Porque eles estão nesse período da vida rodeado de gente que só fala isso na escola. É o fulano que começou a namorar com o Beltrano, que o outro que gosta de não sei quem. Os filmes, as séries, agora tá muito difícil, porque sempre tem um casal, sempre tem alguma coisa. Então, é uma idade que eles estão rodeados disso. Sim. E eu acho que um ponto muito importante de fundamento não é só dizer sim ou não, você pode ou você não pode. Até porque eu lembro que teve uma fase, nessa transição da nossa filha mais velha, Júlia, ela vai fazer 17 anos agora, em que o Senhor me confrontou. Porque algumas vezes ela falava assim, mas eu queria assistir tal coisa. Aí eu falava, filha, isso não dá para você assistir isso e tal. Mãe, mas a minha amiga assiste. Aí eu falei, não, filha, mas isso não é bom. Olhos e ouvidos são portas de entrada. O que você para prestar atenção vai entrar no seu coração. E aí sabe o que vai acontecer? Vai sair pela sua boca em algum determinado momento. Então, se é para você ouvir e ver as coisas, que você se encha de Deus, porque isso vai para o teu coração. E aí ela me enquadrou, Angélica. Aí ela falou assim, mas eu fui na casa de fulano de tal, uma família de irmãos, e as fulaninhas assistem. Falei, ai, meu Deus, agora o negócio fica difícil. E aí eu falei para ela, filha, não, por que não? Aí o assunto cessou, e o Espírito Santo falou para mim, não é mais fácil de não, por que não? Você precisa ensinar para ela o motivo. Agora você tem que ensinar o motivo. Criancinha, eu não preciso ficar argumentando com a criancinha. Não, meu amor, mas olha o vidro, vai quebrar vai cortar sua mãozinha e não sei o que. Não, o copo você não vai pegar, não vai pegar. E pronto. Tá tudo certo. Mas nessa fase, o Espírito Santo me falou, você precisa fundamentar. Porque senão vão ser regras e não compreensão. Então, tem que mudar essa fase. O Espírito Santo me ajudou com isso. Sim. Aí eu voltei com ela, o Senhor me deu uma palavra, e eu falei com ela, falei, filha, nós aqui em casa, embora caminhamos como igreja, temos ensino, mas nós aqui em casa temos uma forma de vivenciar. E aí a gente não vai comparar nenhum com o outro, porque a gente pode virar religioso de achar que estamos a mais, ou então vamos fazer alguma coisa porque o outro também faz. Aí o Senhor me deu aquela palavra, né, de Josué, eu e a minha casa, vocês, que ele falou, vocês, se vão servir a outros deuses ou não, vocês decidem aí, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí eu falei com ela, né, filha, nós aqui temos um padrão. Aí fui explicando para ela, o Senhor me deu uma direção para explicar exatamente sobre isso, sobre olhos e ouvidos, são portas de entrada. Então, acho que é uma fase também que a gente precisa fundamentar com princípios da palavra, porque senão vira um autoritarismo e não uma autoridade. Exatamente. E aí é onde começam a acontecer os choques. Por quê?
como a gente começou falando, né, as duas idades temidas, né, de 2 anos e a adolescência, são períodos que eles estão se descobrindo. Exato. Por isso que eles precisam, eles querem a liberdade, eles querem saber até onde eles vão. E na fase da adolescência, eles estão num período de formação de identidade própria. Exato. Por isso que, muito cuidado se eles não enxergarem, não tiverem padrão, se eles não tiverem lugar na família, como você colocou, porque eles vão buscar um lugar, eles vão buscar ser parte de alguma coisa, porque é uma formação de identidade própria nesse período. E aí a gente tem que ter aquela sensibilidade de Deus também, por exemplo, de permitir ser guiados por Deus para dar um pouco de liberdade dentro dessa responsabilidade que você falou. Porque, por exemplo, a gente vê dois extremos, né? A gente vê o extremo do autoritarismo, que a menina quer comprar uma blusa verde e a mãe fala que ela não pode comprar uma blusa verde. E aí você vê o outro extremo, que a menina quer usar um cropped desse tamanho aqui, na verdade é um top, né? Não é uma blusa. É um top, é verdade. E aí fala assim, não, mas ela está buscando a identidade dela, então assim, é uma medida em Deus, porque não é um extremo de você não permitir, por exemplo, que o seu filho possa nem escolher a cor da camiseta que ele vai usar, mas também saber que ele não tem maturidade para fazer escolhas permanentes. Principalmente nessa questão do namoro, há tempo determinado para todas as coisas. Nessa idade da adolescência, eles estão em tempo de preparo. Eles estão em tempo de se preparar, de estudar, de conhecer, de participar, de fazer seu link de amizade, de participar de retiro, de evento, de manda para lá, vai mesmo, eu levo, eu busco, para mim é uma grande alegria. Não é o tempo de dividir, é o tempo de crescer na fé pessoal, né? Participando dessas coisas, orando. Se nesse período, como eu vejo, né? Como a gente tem essa fé aqui em casa, se nesse período a paixão vai vir. Gente, passa avião aqui perto de casa, tá? Então, passou um aí. Se nesse período nós não direcionarmos o olhar deles, eles vão cair nisso. Aí vão ficar lá se defraudando, assistindo a série, caindo de amores no quarto, chorando. Não. Isso vai acontecer, mas eu não vou me deixar levar pelos meus sentimentos, porque tem um tempo determinado. O namoro, ele tem um fim. Ele tem um propósito, como você falou, né, Angélica? Tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. Ele tem um propósito. Tá, então eu tô com vistas a um casamento. Nesse tempo, se entrar um namoro na minha vida, o que vai dividir? Então, acho que esse fundamento a gente precisa dar para os nossos filhos, porque eles não sabem. O que eles ouvem em volta é falar assim, como assim? Você não está namorando? Ih, ainda mais se forem meninos, hoje, infelizmente, existe uma pressão. Ah, então você é gay, qualquer outra coisa. Mas fundamentá-los não com pode ou não pode, mas o princípio, o tempo de Deus na vida deles é um tempo de preparo, é um tempo de se aprofundar em Deus. Não é um tempo de dividir atenção, de dividir coração. Então, acho que isso é importante, né, Angélica? Sim, é assim, uma frase que a gente sempre usou quando eles chegavam com essa história. Ah, mas na casa de fulano assiste. Ah, na casa... a gente brinca hoje que tem alguns desenhos que a gente dizia não. E aí hoje eles falam assim, ô mãe, mas por que mesmo que a gente não podia assistir, né? Aí falou, olha, gente, de verdade hoje eu já não lembro mais, mas na época fez falta? Aí eles dão risada, né? Não fez, né? Então, na época, se a gente entendeu que não era, é porque na época estava fora do padrão, né? E aí entra aquela história, você é todo mundo? É a pergunta que a gente fazia. Não. Quem você é? Ah, eu sou fulano, ciclano, cada um falava seu nome. Então, você não é todo mundo. Todo mundo pode fazer, mas você não é todo mundo. E aqui em casa, o nosso padrão é esse. E Paulo fala para Timóteo, sede padrão dos fiéis. Isso nós podemos trazer para nós pais, dentro da nossa casa. Só que eu não posso falar para o meu filho não assista, e aí quando ele dormir eu vou lá e assisto. Entendeu? A coerência, então, né, Angélica? Tem que haver uma coerência.
né? Porque Uhum. é natural esse encaminhamento das paixões, da profissão, do querer ir nas festas, do querer participar. Então, você tem que saber qual é a batalha que você quer batalhar. Uhum. O que é o negociável e o que é o inegociável. A palavra de Deus é inegociável. Eu Uhum. posso negociar uma roupa, eu posso, desde que ela não saia fora do nosso padrão. Eu fui muito Sim. pressionada como mãe. Eu era taxada de radical, de Também, também. intolerante pelas mães. Entendeu? Sim. Porque aí eu reunia com outras filhas, com outras cristãs e tudo, e as meninas, na época, tinham outras coisas, tinha o piercing no nariz, tinha o piercing na orelha, tinha outras coisas que virava polêmica, É. entendeu? E eu tinha que orar e fazer com que, claro, tinha coisa que eu podia negociar. Quer pôr o Uhum. segundo furo? Vamos pôr. Teve muita mãe que pôs Sim. junto com as filhas, né? Vamos Uhum. negociar, mas tem coisa que não dá para negociar, entendeu? Sim. Então, ai gente, está tocando meu celular, mas não tocou aí não, né? Não. Então, eu não vou negociar, né? Eu não vou negociar o que é inegociável. E o inegociável está na palavra de Deus. Então, às vezes, a gente perde tempo, perde energia, perde autoridade, negociando e discutindo coisas que não vão fazer a diferença. Então, para pensar qual é a sua batalha com o seu filho hoje. Ele vai bater de frente, ele vai discutir com você, ele vai achar que ele sabe, só sabe nada, mãe. Você não sabe nada, pai, você sabe menos ainda. Você não viveu o que nós estamos vivendo, no seu tempo era É. diferente. E não venha me falar, ai, porque no meu tempo. Não usa essa frase, que você vai afastar ele de você. Ele vai Ah, falar o seu tempo e a sua história, é a sua história. Hoje eles querem ter a história deles. Só é. que depois que eles se casam, que eles constituem a sua família, eles resgatam. O Salmo 78, que é um salmo muito conhecido, que ele fala assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Você vai fazer isso, como diz em Deuteronômio, sentado, deitado no caminho, desde que ele é pequeno, e você vai continuar fazendo isso, crendo que o que você ouviu, ensinou e eles aprenderam, eles vão frutificar. Eles vão Amém. frutificar. E você vai orar e vai profetizar junto com seu esposo. Claro, vai ter o momento da escolha dele. Se ele for um filho Uhum. adulto, eu até estou lendo um livro da Stormy Marchand, que eu acho que muitas conhecem, que é todo aquele poder da esposa que ora, o poder de orar pelos Uhum. filhos. E ela tem um que é orando pelos seus filhos adultos, né? O americano entende que adulto é com 18 anos já é adulto, é Ah, para cima. Mas eu estou lendo e eu estou achando muito bom, porque vai chegar um uhum. momento na vida dele que ele vai fazer escolha e que você não vai mais Uhum. poder interferir na escolha Uhum. dele. E, Uhum. inclusive, ele vai fazer escolha. Se ele vai casar, com quem ele vai casar. Não é você que vai fazer escolha. Você vai orar, vai Uhum. ensinar, vai orientar, vai nortear, mas o momento da escolha é dele. Você vai Uhum. ensinar que ele tem que andar no caminho, casar com a luz, que luz e trevas, mas e se ele fizer a escolha dele? Uhum. Que pode acontecer, muitos casos acontecem. Sim. Você Uhum. fez tudo, você e seu marido ensinaram. A escolha esse momento você não vai conseguir, é só o Espírito Santo que pode fazer. E se ele fizer essa escolha, a consequência é dele. A vida Uhum. é dele. Ele escolheu aquela Sim. profissão que você achava que não era, a escolha é dele. É a Uhum. escolha dele. Então, nós temos que entender que esse caminho vai acontecendo até que ele vai passar a fazer as suas escolhas, como um adulto, Uhum. das suas amizades, das suas. Mas, se você semeou na infância, regou na adolescência, você vai colher na idade adulta. Aliás, você Amém. já vai colher muito antes, mas o processo Uhum. continua. E aí, Uhum. gente, já estamos indo no nosso tempo aqui, quando eles se tornam realmente adultos, independentes, trabalham, têm sua vida, sua profissão, escolhem ter a sua família, partem para um casamento, né? Nós tivemos a bênção de podermos participar de todos os processos. Foi maravilhoso,
né? Poder Uhum. participar, poder acompanhar, poder orar, poder abençoar os namoros, poder abençoar os casamentos, poder estar ali naquele momento, né? E hoje ter esse relacionamento diferenciado. Hoje nós estamos num outro nível de relacionamento. Hoje Uhum. eles oram por nós, eu estou aqui, mas eles sabem que eu estou aqui falando, perguntei, inclusive, vou estar lá falando, posso, estou habilitada, né, e falar, então, assim, esse processo de ter o filho como amigo, de ter a filha como amigo, ter os filhos, né, e de conhecer os filhos, eu conheço os três, de uma Uhum. forma única, eles são diferentes, eles têm características próprias, eles constituíram famílias especiais, mas diferentes, Uhum. né? Uhum. E eu os conheço de olhar como eles pisam no chão e chegam na minha casa, eu sei se eles estão bem, se eles não estão. Do jeito que eles falam no WhatsApp, eu já sei. Já até os filhos que chegaram depois, eu já conheço também. Então, isso é um processo que você investiu, mas como nós começamos falando aqui, nós temos um depósito para dar, um depósito para abençoar, um depósito para transmitir e também um depósito para ser cheio, porque o nosso Uhum. depósito também, o nosso tanque emocional também precisa ser cheio. E aí, os 5 linguagens do amor, já estou citando os livros aqui, hein? 5 linguagens do amor na vida dos filhos, do Gary Kemp, que é muito antigo, que ele fala no casamento, e aí ele fala na vida dos filhos. Para nós foi muito bom. Inclusive no YouTube, Paula, tem um videozinho, eu vou te passar. Uhum. Para Tá. nós foi muito bom, porque você entende que a forma como você trata um filho, ele não está entendendo o amor. Aí ele vai achar que você privilegiou o outro. Porque você Uhum. achou que para ele aquele presente era tudo. Ele não queria um presente. Ele queria um Uhum. elogio. Ou ele Uhum. queria um abraço. Ou ele Uhum. queria aquela palavra de afirmação. É isso aí, filho, vamos lá, nós estamos juntos, vai dar certo. Uhum. Então, é esse diferencial é muito importante. Gente, criar filho dá trabalho, mas é tudo na nossa vida. É um trabalho maravilhoso, é um trabalho que é um processo, né? Que você vai ver nunca você vai ver o final, né? Porque é para a eternidade, mas Sim, você vai ver o caminho e vai colher com eles no caminho. Então, sim. assim, mas basicamente eu queria falar da importância de tudo isso e de você Uhum. ter um memorial com a sua família. Momentos importantes que você vai deixar registrado, seja uma foto, seja um vídeo, seja um momento, seja uma cura que Deus fez, você pega aquele exame, põe no plastifique, põe lá, põe. É um mimo que seu filho ganhou numa situação, olha, ele foi premiado naquele. Isso é memorial. Faz um memorial lá na sua casa. E todas as vezes que vier o diabo querendo falar para você, não tem mais jeito, esse menino, e tal, e querer que você amaldiçoe, você vai lá no memorial e você fala, eu abençoo em nome de Jesus. Mãe, pai, nunca tenha uma palavra negativa e de maldição sobre o seu filho. Muitos pais falam e não sabem que a palavra não tem volta. Nunca diga você não presta, você não serve para nada. Gente, tem pais cristãos. Você só dá o que você tem, ok. Ah, eu não recebi, então eu não tenho para dar. Você tem, porque você recebeu do Pai O amor Eterno. de Deus. Você recebeu do Pai Eterno. E se você recebeu do Pai Eterno, você tem para dar. Então, por isso, tantos pais estão idolatrando filhos, porque eles não conseguem ter um equilíbrio. Ou eles vão do que amaldiçoa e que não presta, ou eles vão daquele que tudo pode. Então, meu Uhum. conselho, minha palavra para você nesse dia, nessa live aqui, nessa nossa conversa, tenha equilíbrio no Senhor. E a palavra diz que o equilíbrio só pode vir do Espírito Santo. Se você tiver uma vida no Espírito Santo, ele vai te ensinar a ter o equilíbrio. Joga o pêndulo muitas vezes lá em cima, como eu fiz algumas vezes com meu marido, e hoje a gente fala, nossa, por que a gente, né, acabou falando não nessa situação? Mas na hora, entre falar sim, que eu tinha certeza que não era, Uhum. eu falei não.
Eu joguei o pêndulo lá em cima, mas o pêndulo desce. E quando ele Uhum. desce, ele chega no equilíbrio. Uhum. Então, busca o equilíbrio. E quando você errar, tenha humildade de reconhecer: eu errei. E quando você estiver desesperado e não souber o que fazer, busque conselho dos sábios. Não vá buscar conselho em qualquer lugar. Não fica na internet zapeando e procurando o conselho do mentor XYZ. Tem muita coisa boa, muita gente boa. Eu estou aproveitando muito. Eu estou amando essa geração. A Paula é de outra geração. Gente, eu vou fazer 60 anos, a Paula tem 40. Mas a gente pode conversar como iguais. Ela me aconselha. A Paula foi colo para mim o ano passado, em uma situação muito difícil que eu passei. Então, não pensa que o mais velho também não pode buscar no mais novo. Não pensa que você não pode buscar no seu filho. Gente, eu fui exortada pelos meus filhos já. Não uma vez, muitas vezes. E eu dou graças a Deus, porque os nossos filhos podem nos exortar, hoje adultos, podem nos animar. E não pense que ele, criança e adolescente, também não pode. Ele pode, porque ele vai te fazer enxergar qual é o seu fundamento. Onde você está Uhum. buscando para dar essa ordem, para dizer Uhum. não. Então, queridas, queridos, eu acho que nós precisamos deixar um legado, como diz o Salmo 78, de temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. O temor, leia Provérbios, isso eu fiz muito na adolescência e na infância das crianças, vou concluir com isso. Uhum. Eu tenho esse hábito de fazer 1 a 2 leituras mensais de Provérbio no ano, grifando. Então, uma vez eu leio grifando sabedoria, eu pego a caneta vermelha, tudo que fala de sabedoria, aí eu faço um íconezinho assim embaixo, eu sei que é vermelha é sabedoria. Aí o que fala sobre mãe é em verde, eu vou grifar. O que fala sobre disciplina em azul, eu vou grifar. E toma aquilo para a vida em você. Então, Provérbios, ele está cheio do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. É levar Deus a sério, não é brincar de uma família cristã. Nós não estamos brincando de ser cristãos. Nós não estamos brincando de ter um lar E edificado nem na fé. temos tempo para isso, né, Angélica? Não, Não porque temos eu tenho. Queridas, o tempo passa assim. isso. Hoje, quando eu olho para trás, eu penso: meu Deus, já foi. O que eu podia ter feito, eu já fiz. E agora, Uhum. mexendo nos papéis em casa, eu achei o ultrassom dos nossos gêmeos. Gente, foi uma emoção tão grande, porque eu não sabia nem que a gente tinha esse documento guardado. E naquele ultrassom de 5 meses, a gente conseguiu ver que era um menino e uma menina no ultrassom. E ali, depois no ultrassom de 7 e nos documentos da maternidade, ver o pezinho, ver o exame e ver como eles nasceram, eu pude glorificar tanto a Deus, ver o peso deles ali, foi revisitar a minha história naquela maternidade, a minha gravidez de gêmeos, que eu fiquei enorme e que eu não conseguia virar e que eu não podia pegar o Davi no colo. Gente, mas eu lembro, eu tenho essa memória. Então, viva cada dia como único, para que Uhum. você possa viver essa história. E entregue cada manhã ao Senhor, porque nova é cada manhã e as misericórdias do Senhor se renovam. E glorifique a Deus e tenha uma vida de contentamento, que é a palavra do Senhor para mim esse ano. Contente-se no ordinário, que é o dia a dia, porque o extraordinário o Senhor fará. Você quer um extraordinário na sua família? Viva o ordinário debaixo do temor do Senhor, que você verá o extraordinário do Senhor. Eu creio que isso é que o Senhor tem nos ajudado a viver, que é por pura graça. Nada por É nós, verdade. tudo pelo Senhor. É verdade. Considerar as coisas simples importantes, né, Angélica? Cada momento. O Isso importante tem não é o dado. tanto, o importante não é o tanto de balão que você pôs na festa da criança ou o tema da festa porque a criança queria. O importante é que você comemorou, que você Isso, comemorou, que você cantou isso mesmo. parabéns e que você naquele dia orou por ele. Não importa, faça no que você pode. Não, Uhum. não entre no sonho do seu filho, que tudo é sonho agora. Com 10 anos é sonho andar de avião, é sonho ir para Disney, é sonho. Pensa na sua vida. Os dias são outros são, mas você tem que pensar no que você realmente pode. E ele vai sonhar os sonhos de Deus todas as vezes que você entregá-lo
aos pés do Senhor. É isso mesmo. Ensiná-los, mas também nós termos isso, né? Que a valorizar coisas simples. Nós Exatamente. precisamos ter esse retorno. Sim, A gente vive numa avalanche que tem nos coberto, infelizmente. Aí eu falo a nós, eu falo como geral as pessoas, a sociedade, até a igreja, tem nos coberto de que a gente precisa de muito. E a gente está exatamente. perdendo a O, essência do do simples. poder das coisas simples, do poder da simplicidade, do Porque aí poder de quando você muito. sair. Às vezes fala assim, não, eu costumo fazer isso aqui com as meninas, a gente tem essa prática. Eu, às vezes, saio só com a Júlia, ou eu, às vezes, saio só com a Ana. O Muito Gladson sai bom. só com a Júlia, ou o Gladson sai só com a Ana. A gente, mas a gente não tem como ir no McDonald's, não tem problema. A gente não pode comprar o lanche, mas a gente pode comprar casquinha. Então a gente vai lá no shopping, filho, ó, nós Isso, vamos no shopping, mas só dá para tomar a casquinha. Aí a Ana, que é isso. muito assim, a Ana é muito vaidosa, gosta de vestido. A gente vai nas lojas, olha o vestido. Falei, gente, passei econômico, entendeu? Você vai, você olha o vestido, nossa, filha, olha que legal. Às vezes até já chegamos a experimentar sem nenhuma intenção de comprar, para ter aquele Sim, momento. Nossa, esse vestido fica muito bonito em você. Sai de lá, como uma casquinha, passa, vai ali no Bosque Maia, senta um pouquinho ali, valorizar coisas simples. Nós sim, não precisamos de muito, e às vezes a gente está deixando o tempo passar, um tempo que a gente não tem para perder, porque a gente não está percebendo o Senhor nas coisas simples, ordinárias, como você colocou. isso. É no deitar, é no levantar. Às vezes seu filho vai expressar de alguma forma assim, nossa, olha, hoje lá assisti um filme que estava falando sobre macarrão com molho branco, não sei o que. Surpreende, fica atenta. Poxa, peraí, deixa eu ver se eu tenho as coisas aqui. Vou fazer uma Isso, janta. Teve uma isso vez que a gente mesmo. fez aqui, quando eu comecei a perceber isso, aí um dia eu fiz uma mesa, né? Eu não sou assim tão especialista, tenho aprendido com minhas irmãs mais excelentes nisso. Fiz uma mesa, fiz uma janta, coloquei taças para tomar suco, coloquei Isso. taças. E aí tinha uma jovem aqui conosco, né? Aí ela falou assim: é dia de quê? É o dia de quê? Eu falei, é dia de nada, De é dia de estar celebrar a junto, vida. é dia de Exatamente. bater papo, é dia de comer junto, a gente tem esse tempo, então acho que coisas simples, né? Celebrar Isso. também as vitórias dos nossos filhos, como você colocou. Quantas vezes eles chegam da escola e falam assim: mãe, tirei 10. Aí a mãe, nada mais que sua obrigação. Poxa, que palavra. Vamos estar Isso. atento em Deus, né? Ninguém gosta de aprender só na pancada, né? Ninguém gosta. A Exatamente. gente gosta de Exatamente. doçura, a gente gosta Sim. de leveza, a gente gosta de valor, né? Também de ser Sim, e valorizado. quando você valoriza o simples, você vai celebrar tudo que vier extraordinário. Quando você se preocupa em dar tudo, ele não vai celebrar nada. E aí, o dia que vier aquele extraordinário, não teve Não tem graça, valor, né? não tem Então, é valor. isso mesmo. É isso Gente, mesmo. a gente Muito ficaria bom. aqui, como não é É diferente, com verdade. todas as minhas convidadas falando, batendo muito papo, Não mas tem fim. a gente vai encerrar essa live. Eu quero muito E agradecer a disposição da vida da Angélica, que assim foi tão solícita, tão pronta, né? Ela ainda falou: olha, Paula, quando a gente vai gravar, vou voltar alguns livros, né? Ela se dedicou a esse tempo, em oração também, né? Buscando sim, do Senhor o que falar, o que compartilhar. Muito obrigada, Angélica, por mais uma vez você nos atender prontamente, com um coração tão disposto. Obrigada pela confiança de expor sua trajetória para nos abençoar. Eu quero encerrar pedindo, se você tiver alguma coisa mais para dizer, esse é o sim, tempo. E, por favor, alguma indicação de livro sim. aí, nos ajude. Queridas, eu acho que eu já fiz assim até as considerações finais aí sobre essa coisa, né, de viver o ordinário, esperando de Deus aquilo que Ele tem para os nossos filhos, joelho no chão, muita oração e coerência de vida. O temor do Senhor tem que ser o princípio da sabedoria no lar, entre o casal. Quem não tem o casal, que é outra situação que acontece muito, você que foi escolhida para cuidar daquela vida, você é a referência.
Que seja Isso. você a trazer essa referência do Senhor para a vida do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, daquele a qual você está cuidando. Você foi levantada para o Senhor, pelo Senhor, para ser uma mãe. Se você é uma mãe física, emocional, espiritual, crie no seu filho o desejo de buscar o temor do Senhor. E o Senhor cuida do resto. Que o Espírito Santo nos dê a graça de vivermos, né? E claro que nós temos que buscar. A palavra de Deus, ela é riquíssima. Então, leia a palavra, busque a palavra, medite na palavra, não só para eles, mas para você. E aí você vai buscar. Eu já deixei com a Paula alguns livros, né? Esse das 5 Linguagens do Amor, a Dev Titus com a experiência da mesa, a Stormy Matian, eu acho que toda a leva dela de orando pelo marido, orando pelos filhos, agora pelos filhos adultos, é muito bom. E eu lembrei de um livro que nós usamos na época dos nossos filhos, que é o Use Disciplinar, do James Dobson, que é um clássico também, né? Que, claro, tudo vai mudando na sociedade, mas a palavra de Deus não muda. Então, esses clássicos, né, eu acho que são importantes da gente ter, e também passei umas devocionais que ela vai colocar aí no fim para você. Sim, vai estar no final da descrição aí, todos esses. E eu quero deixar, assim, um grande beijo e dizer que nessa semana, que nesse Dia das Mães, você receba do Senhor toda graça, sabedoria, renovo e uma alegria, um contentamento tão grande nisso que Deus tem colocado em você, que tudo aquilo que muitas vezes parece ser um fardo, o Senhor vai levar, em nome de Jesus. Amém. E que possamos celebrar esse Dia das Mães com a alegria do Senhor, que só Ele tem para nos dar. Em família, com os nossos filhos, quem tem os filhos longe ou a mãe longe, o Senhor vai te abraçar. E graças a Deus pelas redes, né, que a gente pode falar e pode abraçar para a glória do Senhor. Grande beijo para todos vocês que nos ouviram. Que o Senhor abençoe. Amém. Mais uma vez, obrigada. Esse vídeo vai estar saindo... Eu agradeço, Paulinha. Agradeço a confiança de vocês, viu? Um grande abraço para você, para o Gledson, para as meninas, queridos companheiros de caminhada. Muito obrigada, Angélica. Esse vídeo desse bate-papo, né, tá saindo um dia antes do nosso comemorado Dia das Mães aqui, né? E uma coisa que Deus colocou no meu coração, quero compartilhar também com você, né? É que aqui a gente tá falando, mãe, o que você quer de Dia das Mães? Já começa aquela agitação, né? E aí a gente já fica pensando, agora eu vou pedir isso, esse é meu momento, né? Mas Deus colocou no meu coração uma coisa, que eu vou praticar isso aqui com as minhas filhas e quero compartilhar isso sobre a autoridade que nós temos de falar, de profetizar. E ontem o Senhor testificou isso através da vida de uma irmã, que ela ficou profetizando que o filho dela fosse cheio do Espírito Santo, profetizando. E domingo, na reunião, um menino com 10 anos foi assim, tomado pelo Espírito Santo, foi uma coisa linda. Então, aproveite esse Dia das Mães para você declarar, profetizar uma palavra de Deus na vida dos seus filhos. Nós, pais, temos a responsabilidade de dar identidade e destino para os nossos filhos. Então, profetiza, impõe as mãos, gasta um tempinho ali, pode ser 10 minutos no café da manhã, ou na hora do almoço, ou então dá uma voltinha na praça de tarde, fala, olha, eu tenho algo especial para vocês, eu quero... Busca de Deus uma palavra, o Senhor vai dar uma palavra, libera uma palavra de Deus na vida dos seus filhos nesse dia, marca a vida deles. Com essas coisas simples, né, Angélica? Muito obrigada pela atenção. Eu que agradeço, querida. Muito obrigada pela disposição da Angélica. E vamos seguir aí nesse mês, ainda temos mais coisas para ouvir, sendo edificadas, e vai ser uma grande bênção. Fiquem na paz de Jesus, isso não é só uma saudação, mas isso é uma profecia, estou profetizando. Fiquem na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Beijo.